Boa noite, povo de Taubaté e região. Nós estamos hoje aqui na TV Cidade com mais um programa Saúde em Debate, trazendo para vocês informação de saúde e outras informações, sempre às 22h30 na terça-feira, às 21h com reprise nos sábados. E, primeiro de tudo, agradecer a Deus por estar aqui, a TV Cidade pela oportunidade, a Cláudia, ao Jefferson, ao Marquinhos, que fazem com que o nosso programa chegue ao ar e chegue até a casa de vocês toda semana. Hoje nós vamos falar de um assunto que é instigante, que é transtornos de personalidade. Existe muita dúvida em cima dos transtornos de personalidade. Nós vamos tentar diminuir um pouco essas dúvidas para que seja um pouco desmistificado, porque qualquer coisinha as pessoas falam, aquele fulano é psicopata, aquele fulano é psicopata. Não, não é bem assim. Nós vamos explicar, tentar explicar quais são as diferenças e até onde isso vai. Né? Por quê? Porque o transtorno de personalidade nós temos como um transtorno na base de formação do comportamento de uma pessoa em todos os âmbitos da sua vida. Né? O transtorno de personalidade, quando a gente fala de transtorno, então a pessoa tem uma personalidade que seria normal, que a grande maioria das pessoas tem uma personalidade normal, que tem variações, né, com relação ao seu comportamento, tem uma base de valores, uma estrutura de valores que foi construída, né, com a sua criação, e veja bem, não é só os pais que criam uma pessoa é criada pelos pais, é criada pela escola, é criada pelos amigos, é criada pela família dos amigos, enfim. Nós vamos tendo, no desenvolvimento de uma pessoa, do caráter de uma pessoa, nós vamos tendo contribuição de toda uma sociedade. Né? O que passa numa televisão, os valores que são estipulados, né, por toda a cultura, ela vai incorporar dentro daquela pessoa, né, e vai montar o caráter daquela pessoa. A personalidade, ela já é uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, estrutural. O alicerce mesmo, da onde a pessoa constrói todo o caráter dela. Quando nós falamos em transtorno de personalidade, nós vamos falar no quê? Num padrão persistente de vivência íntima, ou então um comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Então, o indivíduo, nós temos então uma sociedade que tem determinadas regras, e se essa pessoa que tem o transtorno de personalidade, ela vai desrespeitar de alguma forma essas regras. Isso não significa que ela seja bandida, tá? Não, ela não é bandida, não é toda pessoa que tem um transtorno de personalidade é bandido. Por quê? Porque existem graus, né? Existem graus mais leves, existem pessoas que têm traços, né, de transtorno de personalidade, existem pessoas que realmente têm um comportamento muito desviante. Então, essas que têm um comportamento muito desviante, essas são as pessoas que têm transtorno de personalidade. Nós sabemos que o transtorno de personalidade, as pessoas têm o quê? É inflexível, ela não vai mudar, né? Por quê? Porque é uma coisa invasiva durante a vida dela, ela vai crescendo e isso vai surgindo e vai aparecendo e a gente vai percebendo. Tem o início, né, no fim da adolescência, começo da idade adulta, é estável ao longo do tempo. Frequentemente, quando você tem uma pessoa com transtorno de personalidade, dificilmente ela vai mudar aquele padrão, né? Ela segue mais ou menos o mesmo padrão e provoca sofrimento e prejuízo, e às vezes mais para os outros do que para ela. Né? Nós nunca devemos, né, dizer que uma criança, um adolescente tem transtorno de personalidade. Por quê? Porque isso, nós só vamos dizer que uma pessoa tem transtorno de personalidade depois dos 18 anos. Né? Antes disso, nós falamos em transtorno de conduta.
né? Uma criança que tenha já traços, mesmo que tenha traços fortes, né? Que nos leve a acreditar que ela pode vir a ter um transtorno de personalidade, nós ainda damos, né, toda a chance de ir até aos 18 anos, exatamente porque ela ainda está passando pelo seu período de adolescência, ela ainda não está com o cérebro totalmente formado, ela ainda está num momento, né, que o corpo ainda está se reestruturando. Então, até os 18 anos, ninguém chama uma pessoa ou coloca um diagnóstico de uma pessoa de transtorno de personalidade. Os transtornos de personalidade são classificados em alguns tipos, tá? Nós temos o tipo paranoide, nós temos o tipo esquizoide, esquizotípico, antissocial, borderline, histriônico, narcisista, esquiva, dependente e obsessivo compulsivo. Pode, ou seja, não é só um. São todos esses. E isso vem por quê? Aí é o grande X da questão. A causa inicial disso ainda é desconhecida. É multifatorial. Existe o quê? A gente sabe que existe um caráter processual. Isso, a criança não, ela nasce com aquele tipo de personalidade, mas ela vai construindo depois, né, esse padrão desviante. Existem hipóteses biológicas, né, de alterações de hormônios, de alterações serotoninérgicas, né, de neurotransmissão cerebral. Existem hipóteses genéticas, né, onde é observado que algumas famílias têm uma predisposição maior, né, do que outras e uma prevalência maior do que em algumas famílias. Às vezes, crianças que têm o que a gente chama de disfunção cerebral mínima, né, que são, desde a infância, elas têm já realmente problemas sérios do ponto de vista neurológicos, às vezes elas também acabam desenvolvendo, né, esse tipo de personalidade desviante. Às vezes, sequelas de encefalopatias. Essas crianças, às vezes, têm o quê? Esses adolescentes e adultos, eles, quando crianças, eles tiveram doenças cerebrais graves, né? Encefalopatias graves, que fizeram com que ele tivesse, então, né, essa personalidade vai sendo construída em cima de um padrão desviante. E outras síndromes, né, neuroendocrinológicas. Existe uma hipótese psicossocial? Existe, tá? Mas a hipótese psicossocial, nós temos, assim, que questionar. Sempre é questionável. E vocês vão entender por quê. Primeiro, nós falamos numa hipótese psicossocial quando os filhos de famílias dissociadas, né, apresentam, então, transtorno de personalidade. Você tem famílias que são muito confusas com relação à ambivalência dos pais, ambivalência de papéis. Você fala, não, então essa criança, ela tem um transtorno de personalidade por isso. Não, não necessariamente. Bruscas rupturas familiares. Então, essa criança passou por uma separação dos pais de uma maneira muito brusca, que foi muito traumática. Também não necessariamente nós vamos dizer que isso é o motivo ou a causa principal. Maus tratos. Então a criança, o adolescente vai ter um transtorno de personalidade porque ele sofreu maus tratos. Punição arbitrária dos pais. Então essa criança é muito agredida, os pais são muito arbitrários, leva a revolta, fugas, né? Enfim. Também não é o único motivo que a gente pode dizer como sendo causa. Malignidade das relações de grupo. Então, aquela criança cresceu num lugar complicado, no meio da favela, de grupos de bandidos ou coisa que o valha. Também não se pode dizer que foi só por isso. Carência afetiva. Os pais eram ausentes, então por isso que a criança ficou assim, por isso que a criança tem um transtorno de personalidade. Preconceito. Orientação errada, ou seja,
todas essas hipóteses são hipóteses, mas nada disso se sustenta. Por quê? Porque existem muitas pessoas que têm problemas na família, que têm famílias dissociadas, vivem com grupos, né, complicados, crescem no meio de grupos de pessoas complicadas, têm punição arbitrária, passa por maltrato e nem por isso eles têm transtorno de personalidade. Então, digamos que isso faz parte, colabora, é um fator a mais que contribui, mas não é a causa única. Qual que é a característica principal de quem tem um transtorno de personalidade? Aqui sim é o pulo do gato, tá? Essa pessoa, ela cria uma personalidade com seus próprios valores. Torna-se frio e desprovido de emoção. Ausência pela identificação com o outro, né? Pelo sentimento de culpa, né? Ou de sofrimento. Nós sabemos que a empatia, né, é uma das grandes virtudes, né, do ser humano. Você olhar o seu semelhante, sentir a dor do seu semelhante, sentir o sofrimento do seu semelhante e não desejar para o seu semelhante aquilo que você não deseja para você, né? O que a gente chama de empatia. Isso não existe no transtorno de personalidade. Essa empatia, ela é como que se fosse minada, né? O outro não existe, né? E ele não tem compaixão, tá? Ele não tem compaixão, ele não se coloca no lugar do outro. E ele vai procurar o outro para sedução ou manipulação. Dificilmente é uma relação de afeto construída de uma maneira límpida, tranquila, que foi... o transtorno de personalidade, frequentemente ele calcula bem e tem uma visão assim, no que aquela pessoa pode me ajudar? Ela pode me ajudar em alguma coisa? Então, tudo bem, ela se aproxima, ela às vezes até é amiga, ela até faz com que coisas boas para o outro, mas é sempre com uma reserva de uma segunda intenção. Nunca ela está assim, a primeira intenção não é o convívio puro e simples, não é desenvolver uma amizade, não é desenvolver um amor. A gente vê muito em cinema, né? E isso sempre é alvo, pessoas que têm transtorno de personalidade sempre são alvos de histórias de cinema, né? A epidemiologia, né, que seria assim, a avaliação, né, que nós temos do transtorno de personalidade, nós vamos dizer o quê? Que a prevalência chega até 10% da população. Nossa, gente, é muita gente, né? Pior que é mesmo, né? Torna-se evidente no final da vida de adolescência, né, e no início da idade adulta. Homens e mulheres se apresentam na mesma intensidade, no mesmo número, né? Não existe diferença nisso, tanto homens como mulheres é a mesma prevalência. E antecedentes com transtornos, né, psiquiátricos, a gente observa também que às vezes pessoas têm, né, antecedentes. Então, nós repetindo aqui, o que seria o transtorno de personalidade? É um padrão persistente de vivência íntima ou de comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas do grupo, tá? Onde mais nós vamos ter, né, então, essa diferença? Nós vamos ter esse padrão desviante na cognição, tá? O modo de planejar as coisas, o modo de interpretar o mundo, né, sempre vai ser muito particular. Então, é um padrão, né, quer dizer, na cognição. Na afetividade, existe uma variação na intensidade, tá? Uma labilidade, às vezes, né? Sobe, desce. Essa pessoa, ela tem uma reação emocional muito inadequada. Ela explode, às vezes, porque ela é frustrada. Ela comete coisas que só ninguém imagina porque ela foi frustrada. Né? Ela tem atitudes assim que são completamente fora, né, do normal, né, do que se esperaria. E um funcionamento interpessoal muito complicado, né? Inclusive com descontrole de impulsos. É uma pessoa que ela é impulsiva. Ela não suporta ser frustrada, então ela age com impulsividade. Às vezes pode agir até com agressividade, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada um dos tipos dos transtornos de personalidade, tá?
Nós temos o transtorno de personalidade paranoide. Então, essa pessoa, ela tem o quê? Ela, o tempo inteiro, se coloca numa posição como se estivesse sendo perseguida pelo grupo que está convivendo com ela. Seja familiar, seja de trabalho, mas isso é uma tônica da personalidade dela. Onde ela entra, ela acha que ela está sendo perseguida. Né? Então, está sendo perseguida no trabalho, estão fazendo um complô contra ela, na família todo mundo está tentando esconder alguma coisa dela, e ela vive constantemente angustiada, calculando as coisas, se protegendo de uma perseguição que muitas vezes nem existe. Né? Então, esse é um traço. Eu não vou falar aqui aprofundadamente, eu vou mostrar simplesmente pequenos traços. Quem tiver interesse depois, entre em contato com a gente pode passar uma literatura científica a respeito, que com certeza não faltam tratados sobre isso. Nós temos tanto a personalidade obsessivo-compulsiva, por exemplo, é uma personalidade onde a pessoa tem um padrão de organização e de perfeccionismo e de controle com as coisas que foge do normal. Aquela pessoa que sabe que na casa, se ela entrar, você pergunta para ela, olha, você sabe onde está tal objeto? A pessoa fala assim, olha, está na segunda gaveta, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ela sabe tudo que está ali, porque ela tem um controle de tudo. É extremamente perfeccionista, né? Ai, mas isso então é ruim. Não, gente, às vezes isso pode ser até bom. Por quê? Porque uma pessoa que seja extremamente perfeccionista, às vezes ela pode ser um grande relojoeiro, ela pode ser um grande... Todas as profissões que exigem muito perfeccionismo, ela vai se desempenhar bem. Então, aquilo que eu conversei com vocês no começo, que nem sempre um transtorno de personalidade significa que a pessoa seja pejorativa, ou seja uma pessoa depressiva, que nós temos que depreciar essa pessoa porque ela tem um transtorno de personalidade. Não, tá? Às vezes o transtorno de personalidade é uma coisa até boa, né? Dependendo da vida que a pessoa constrói em cima disso. Às vezes, a gente tem pessoas que têm um comportamento esquizotípico, que são o quê? É uma pessoa que os relacionamentos íntimos, a forma como ela se relaciona com o outro é muito fechada, né? Ela tem distorções muito grandes com relação à troca afetiva com os outros. A gente fala, não, ela parece, às vezes, ela fica assim meio, ela é um robô, assim, ela se sente muito intimidada e insegura nas relações. Então, ela prefere sempre estar sozinha, prefere sempre estar na dela, procura não ter muito convívio com as pessoas, enfim, sempre meio isoladona. E, enfim, a gente sabendo, né, que ela é assim, a gente não permite que ela tenha, né, a forma dela ser, né, e desde que ela não crie problemas para ninguém, que bom, né, que ela está bem daquele jeito. A borderline, tá, gente, já é um padrão de instabilidade de emoções e uma instabilidade nos relacionamentos interpessoais. Essa já é um pouquinho mais difícil porque a autoimagem dela, os afetos dela, às vezes são muito comprometidos. Essa pessoa ela é extremamente impulsiva. Então, se você convive com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, é aquela que você nunca sabe o que pode acontecer. Em cada minuto, pode acontecer de um momento por outro, ela pode explodir. Ela pode explodir, ela pode chegar, ela pode fazer com que você tenha uma situação desagradável. Se ela brigar com a namorada, depois ela vai lá, ela pode tentar suicídio porque brigou com a namorada. Então, isso a gente consegue ver de uma maneira muito nítida. E essas pessoas, né, que têm transtorno de personalidade borderline, essas realmente precisam, às vezes, ser muito bem conduzidas, né, para que elas não se coloquem em risco, porque essas têm uma tendência maior para se colocar em risco. Já a personalidade histriônica, que a gente chama, o que acontece? É excessivamente emotiva. Sabe aquela pessoa que qualquer coisa, ai meu Deus, aconteceu, eu vou morrer, vai acontecer uma coisa. Aconteceu nada, gente, sabe? É desse tamanhozinho o problema, mas ela transforma o problema num... Nossa, né? Quer dizer, o mundo se torna... né? O problema atinge tudo. E não, às vezes é um problema pequenininho, mas ela tem uma coisa muito teatral, muito de se colocar de uma maneira muito exuberante, né? Diante das situações. E às vezes, inclusive, assim,
desmaia, tem problemas de saúde que ela mesmo acha que tem, enfim, cria um certo problema às vezes para a família, dá trabalho para a família. Veja bem, nós estamos falando tudo isso em graus, gente, nós não estamos falando isso que às vezes tem pessoas que têm isso muito acentuadamente e umas pessoas que têm traços, tá? E o narcisista? O narcisista, esse nasceu, né, ele acha, né, ele acredita que ele é um privilegiado no mundo, que o mundo nasceu para atendê-lo. Ele tem um padrão de grandiosidade, ele se acha o máximo, né? Ele acha que ele deveria ter um filho dele mesmo, né? E que ele, se ele pudesse, ele teria um filho dele mesmo, com ele mesmo, né? Por quê? Porque de tão maravilhoso que ele é. Normalmente essa pessoa, ela tem assim, a admiração dela é por ela mesma. Ela não tem admiração quase que por ninguém. Ela realmente se coloca numa forma, ela não tem empatia com ninguém, porque ela acha que todo mundo tem que servi-la de fato. E muitas vezes consegue. Né? Muitas vezes a pessoa tem uma personalidade tão forte nesse sentido que ela se acha tão maravilhosa e ela se coloca tão maravilhosa que as pessoas até acreditam. Né? E assim, são pessoas que muitas vezes a gente vê, né, atingem muitas vezes poder, cargos de poder. Por quê? Porque elas realmente acreditam, né? Acreditam nela e às vezes acreditam até um pouco demais, mas não importa. Nós temos também o transtorno de personalidade esquiva. Esse já é o contrário do narcisista, né? Se aquele se acha o máximo, esse se acha o mínimo. Às vezes é extremamente inibido, tem uma inibição social, tem um sentimento de inadequação o tempo inteiro, ele acha que ele é inadequado, ele é muito hipersensível, né, às avaliações externas. Então, se alguém olhou para ele, ele já acha que, ai meu Deus, está achando que eu sou feio, qualquer avaliação negativa para ele é terrível. Né? Então, ele realmente, às vezes, ele até não consegue expressar o seu próprio valor. Por quê? Porque ele mesmo ele se autodeprecia, tá? E sempre muito escondidinho, né, para não se expor. Nós temos o transtorno de personalidade dependente, que é um padrão, tá, de submissão total a uma pessoa. Às vezes, tá, essa pessoa fica aderente, né, ela se relaciona sempre com uma necessidade muito grande de proteção, de cuidados, né, e ela se coloca de uma forma onde ela não anda, ela fica na dependência de alguém mesmo. Né? E isso é complicado, porque então a mãe está trabalhando, ela liga 300 vezes para a mãe, ou o marido, né? Quer dizer, fica dependente do marido. Essa pessoa é complicada. Né? O que nós mais podemos dizer? Né? Que essas pessoas, a gente tem que tratar com muito respeito. Tá? E assim, qual que é a evolução delas? Tá? Às vezes, pode ser favorável com o enquadramento dela em alguma coisa. Você pega um borderline, por exemplo, coloca numa disciplina rígida, ele vai ter que se adequar. Né? Não tem jeito, coloca ele no exército, ele se adequa, ele vai ser adequado, ele vai ter que obedecer. Às vezes, se casando com pessoas que coloquem realmente limites, eles vão aceitar, né? Porque quando eles têm traços pequenos, eles acabam acatando, né, o ambiente. Ou então, pior, às vezes, se ele não conseguir colocar controle nenhum, ele vai sair mesmo, ele vai perambular, ele vai ter uma vida cheia de problemas. E como que se trata isso, tá? Tratamento é difícil, tá, gente? Tratamento é difícil porque, como a gente falou, que é um padrão inflexível, é complicado a gente mudar essa pessoa, a gente não muda essa pessoa, né? Nós temos que tentar fazer o quê? Quando nós percebemos que existe uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, tá? E veja bem, aí nós não falamos do antissocial, porque nós temos também o antissocial. O antissocial é aquele que realmente comete crimes mesmo, né? Esse desrespeita completamente o outro e viola, né, a integridade do outro. E esse daí realmente é só quando surge, né, o crime que ele comete, o delito que ele comete. Normalmente eles têm que ser institucionalizados, têm que ser colocados dentro de uma instituição, né, ou prisão, o que o valha, né, dependendo do crime, para que ele seja retirado mesmo, né, da possibilidade de cometer outros crimes. Mas, de uma maneira geral,
psicoterapias, alguns medicamentos hoje a gente tenta usar, né, para diminuir os aspectos da impulsividade que eles têm. Então é um tratamento que ele envolve psiquiatria, psicologia e outras, né, outras atividades que possam auxiliar que ele tenha uma vida mais tranquila e mais normal. Firmeza e persistência, né? Nós não podemos deixar, né, que ele atravesse o nosso caminho. Por quê? Porque o limite é nosso, o limite não é dele, ele não tem. O limite vai ser nosso. Nós vamos estabelecer limite. Então, você tem um borderline, você fala, olha, daqui você não passa. Você passar daqui, aqui você não vai mais. E aí ele vai se posicionar dentro do limite que foi estabelecido para ele. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, porque esse tema ele vai muito longe. Se a gente começar a desdobrar aqui, nós vamos falar muito, muito e muito, né? Se alguém tiver dúvidas, encaminhe e-mail para a gente, para o Saúde em Debate, tvcidade@gmail.com, que nós vamos responder as perguntas, passamos literatura, enfim, estamos à disposição para poder passar informações para você. Agradeço novamente a TV Cidade, a Deus, por estar aqui e espero vê-los novamente semana que vem. Obrigada.